Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar um leitor facial da Hikvision utilizando somente cabo de rede. E aí, curtiu? Acompanha aqui que vocês vão ver na prática. Primeiro vamos entender o que é o sistema facial e como que a gente vai atuar com ele. Hoje eu estou aqui comigo o novo modelo da Hikvision, o DS-KV9503, que é um leitor facial com vídeo porteiro integrado, inclusive o botão físico, e como vocês viram, ele possui PoE, que vai facilitar muito a nossa instalação daqui para frente. Então vamos mostrar, vamos ver o que tem aqui dentro da caixa para a gente poder instalar esse cara aqui. Bom, a gente já se depara com um leitor com uma tela de 4.3 polegadas, ele possui tela anti-vandalismo IK8 e ele tem também um sistema de botão aqui para a gente poder fazer a videochamada. E ele também é um equipamento para uso externo, com proteção IP65. Então, se eu for instalar ele em áreas externas, eu posso colocar ele para resistente à água. Toma sempre cuidado com chuva e sol direto no equipamento. Sempre utilizar um equipamento de proteção, ou um acrílico, ou um metal, para ele não sofrer exposição direta com a água. Isso é uma dica muito importante para a sua instalação. Bom, a gente também tem aqui toda a parte de acessório do equipamento, então aqui é onde a gente vai utilizar para fazer a ligação dele. Lembrando que ele possui a entrada para P4, mas a gente não vai utilizar, vamos fazer a ligação dele no PoE, mas vamos utilizar as ligações físicas de abertura de porta e de contato de botoeira. Lembrando que esse modelo ele também tem a opção de abrir duas portas de forma independente. Olha que interessante, eu posso pegar uma porta saída 1 e abrir uma porta X, na saída 2 eu posso abrir a garagem, posso abrir outra porta utilizando o mesmo equipamento e controlando isso de forma independente. E a gente vai fazer a ligação física através desse carinha aqui. Ele acompanha também o suporte de fixação para a parede, angulação de 90 graus, eu vou utilizar esse carinha aqui. Bom, para instalar o leitor facial, eu separei aqui os componentes que a gente vai precisar. Primeiro, a parte eletrônica, temos o leitor facial da Hikvision, modelo novo, KV9503. Vou mostrar algumas novidades desse carinha para vocês. A gente colocou uma fonte flutuante, que é a famosa fonte carregadora, com uma bateria para poder alimentar ela, e eu tenho também um eletroímã e um sistema de botoeira comum para a gente poder fazer os acionamentos. Então, basicamente, essa parte eletrônica. Separei aqui também que eu vou precisar de ferramenta para isso. Vou precisar de uma caixa de cabo de rede, parafusadeira, posso colocar alicate, fita isolante, multímetro e chave de borne e pet cord para a gente poder fazer as ligações. Primeiro passo, a gente vai preparar aonde vai ser instalado o nosso leitor. Nosso caso vai ser instalado nessa estrutura aqui. Lembrando que o ideal é que seja uma estrutura em 90 graus, que eu tenha aí uma altura de pelo menos 1,45 e eu tenha infraestrutura para passagem de cabeamento. E eu aqui já adiantei e já passei o cabo de rede para poder fazer a ligação do PoE e da rede desse equipamento. Isso mesmo, esse equipamento ele vai ser alimentado através de cabo de rede utilizando o sistema PoE de alimentação. Bom, antes de instalar o equipamento, vamos trabalhar primeiro em cima das conexões. Então primeiro eu vou utilizar, conforme eu disse no vídeo, somente cabo de rede. Então eu já passei o cabo de rede para fazer a alimentação do PoE e também os dados, e agora eu vou usar o cabo de rede para poder fazer a conexão do meu leitor com a fonte flutuante e com o eletroímã, que nosso intuito aqui é fazer com que esse leitor ele libere um eletroímã através do reconhecimento facial. Então para isso, eu primeiro preciso identificar no rabicho do leitor qual que é a saída para fazer o acionamento da fechadura. Nesse caso, nós vamos achar pelos grupos. Então nós vamos vir aqui no grupo Lock, que é esse grupo aqui, e nós vamos identificar quais são os rabichos correspondentes ao Lock 1. Lembrando que ele possui duas saídas de relé para ligar duas portas independentes. Então, no caso, eu vou utilizar o comum 1 e o NO. Eu vou utilizar o comando normalmente aberto, porque eu vou dar um bote na fonte flutuante. Quem vai controlar meu eletroímã vai ser a fonte flutuante. Então, eu preciso utilizar a saída NA ou NO, que é normalmente aberto, do meu rabicho. Aqui identificado como branco e verde e branco e vermelho. Vamos lá fazer a ligação? Feito a ligação aqui na saída NO e o comum do número 1 do meu facial, agora eu vou fazer a ligação aqui na fonte flutuante. Qual que é a ideia? A ideia é que quando ele faça uma autenticação e a libere o contato seco, eu consiga fazer o bot aqui na fonte, para a fonte sim
liberar a fechadura. Então vamos fazer essa ligação aqui também. Nesse momento, eu vou ligar esses dois carinhas exatamente aqui na entrada bot, que está aqui dentro da minha fonte flutuante. Agora eu vou interligar a minha alimentação para fazer a parte do AC da fonte flutuante. Ela vai converter o 110 para o 12 volts, que é a tensão dos nossos eletroímãs. E agora, para finalizar, eu vou instalar a minha fechadura. Como essa fechadura é do tipo eletroímã, ela precisa ficar energizada o tempo todo. Então eu vou interligar ela na saída NF, que aí ela vai ficar com energia o tempo todo. Quando eu quiser que ela abra, ela vai soltar a energia. A fonte vai fazer isso de forma automática. Vai tirar a energia dela, automaticamente eu vou ter a porta aberta. Então esse é o intuito de a gente utilizar uma fechadura do tipo eletroímã. E lembrando que eu falei para vocês no começo do vídeo, vou utilizar somente cabo de rede. Uma via é o suficiente para a gente fazer a ligação da minha fechadura eletroímã, utilizando positivo e negativo, para a gente poder interligar na fonte flutuante. Agora eu vou fazer a ligação aqui. Bom, por fim, vou interligar a minha bateria na fonte. Caso aconteça de você perder energia, o teu eletroímã não pode ficar aberto, né, de uma forma vulnerável. Então a bateria serve como contenção, para quando acabar a energia, ele vai manter o teu sistema de eletroímã funcionando. Bom, agora para finalizar eu vou alimentar tudo isso aqui, vou energizar e a gente já volta com tudo isso aqui ligado, tá bom? Bom, AC ligado, então teoricamente nossa fechadura já está funcionando. Então aqui você vê que ela já está fazendo agarramento do metal, então eu posso colocar ela junto com a outra parte, que ela já vai fazer o fechamento da minha porta. Bateria alimentando, fonte flutuante já funcionando. Agora vamos para a ligação no leitor equipamento e a botoeira também, que a gente tem que colocar para fazer o acionamento de saída, tá bom? Vamos lá, então primeiro vamos fazer a fixação da nossa chapa aqui. Indicação para cima e ela tem um parafuso antifurto aqui embaixo. Então eu vou utilizar a parafusadeira, nesse caso eu vou colocar ela aqui na minha parede. Pronto, base dela conectada, agora eu vou começar a trabalhar nas conexões dele. Primeira conexão que a gente vai fazer é a conexão do cabo de rede. Deixa eu passar ele para cá. Pronto, cabo de rede, onde eu vou fazer a alimentação dele e já a parte de rede. Antes disso, vamos fazer a conexão da nossa botoeira. A botoeira é uma das conexões mais simples que existem, é contato seco, eu só vou fechar um curto. Eu só preciso identificar dentro do meu equipamento aonde que é a entrada ideal para fazer o acionamento da botoeira. Para isso, novamente vamos utilizar o nosso cabo de rede para a gente poder fazer essa conexão. Você que está vendo eu usar um monte de cabo, um monte de retalho, pessoal, vale a atenção que eu posso sim utilizar um único cabo de rede para poder fazer a ligação de todos os dispositivos. Eu posso utilizar todas as vias que vem dentro dele. Quando eu uso contato seco e não trabalho com alimentações com tensões muito altas, não tem problemas na minha instalação. Então uma dica bem importante para vocês aí também. No rabicho do meu leitor facial, eu vou identificar exatamente qual que é a entrada da botoeira. Lembrando que esse equipamento ele possui 2 acionamentos de portas, então eu consigo controlar independente as botoeiras também. Então aqui eu vou identificar
o rabicho alarme, esse cara aqui, e eu vou identificar quais são os correspondentes à entrada de botoeira dele. No caso, eu estou usando o rabicho alarme e eu quero controlar a porta 1. Então, no rabicho, eu vou utilizar o A13 junto com o GND para fazer a liberação da porta 1. Se eu utilizar o A14 com o GND, eu faço do 2. Então eu vou pegar aqui o rabicho A13 com o rabicho Black, que é o GND, para fazer essa ligação. Bom, eu vou utilizar essa botoeira que é do tipo contato seco, é uma botoeira de sobrepor, de inox, e aqui dentro dela é muito simples a parte de ligação. Tenho somente 2 fios para ligar, aonde eu vou fazer o contato do GND com o A13 que a gente ligou lá no rabicho do nosso leitor facial. Então vamos fazer isso aqui também. Bom, então agora feito aqui a ligação da botoeira na entrada bot do rabicho do leitor facial, vocês podem estar se perguntando, pô, mas dá pra gente ligar também a botoeira direto lá na entrada bot da fonte flutuante? Funciona, tá, gente? Mas o recomendado é interligar no leitor facial por 2 motivos. Primeiro, que você vai estar mais próximo do equipamento, a botoeira, e segundo, que você consegue ter o controle de quem abriu a porta. Outra vez que eu apertar o botão aqui, o leitor facial ele vai receber o contato e ele vai avisar o software que a botoeira foi aberta. Quando eu ligo esse cara direto na fonte flutuante, eu não consigo ter o controle de quando a botoeira foi apertada. É uma dica legal também para vocês seguirem e colocarem em prática. Feito todas as conexões, agora o meu equipamento está pronto para ser instalado na parede. Então, nesse caso, eu vou utilizar o rabicho, lembrando que a gente optou por não utilizar a alimentação e sim o PoE. Então, eu vou fazer aqui a conectorização desse equipamento e aqui vocês vão ver a mágica do PoE. Quando eu plugo aqui, ele automaticamente já vai começar a energizar esse meu equipamento e ele vai começar a ligar. E é aquele momento legalzinho que é tirar a película do equipamento. Pessoal, antes que eu me esqueça, vamos finalizar a instalação utilizando a capinha protetora, que ela acompanha o produto, e ela vai aqui atrás dele junto com os parafusinhos. Muito cuidado com o parafusinho, mas esse modelo novo já vem com reposição, então é muito mais fácil de vocês lidarem. Então vamos fazer aqui a proteção. Isso daqui é muito importante, tá, gente? Eu vejo muita manutenção, muita assistência por conta de entrar água, até mesmo de umidade, por não utilizarmos corretamente a vedação, e o fabricante indica que a gente use silicone nessa região aqui. É isso mesmo. Então não é muito comum, mas é interessante que na finalização, no acabamento, a gente passe silicone exatamente nessa região para evitar que entre formiga, bichos e até mesmo umidade e poeira. E por fim, nós vamos colocar o nosso parafuso antifurto. Aqui embaixo ele possui uma entradinha parafuso para evitar que alguém arranque. E lembrando que também esse modelo aqui ele possui tamper. Então caso alguém tenta vandalizar, levar o equipamento, eu posso alarmar que alguém tentou invadir ele através do botão de tamper e utilizando o parafuso antifurto para travar ele aqui na estrutura. Pronto, com o parafuso colocado, o equipamento agora ele fica firme e não vai ser facilmente removido daqui, e ele pode também ter o tamper para avisar a gente. Como todo equipamento Hikvision, ele vai vir em status inativo, ou seja, eu preciso colocar uma senha, ativar ele. Temos 2 formas de fazer isso. Posso fazer utilizando diretamente a interface dele, ou eu posso ir lá no computador para a gente fazer isso, tá bom? Vamos lá no computador que vai ser muito mais prático para vocês. Bom, agora aqui no meu computador eu vou fazer as configurações dele. A primeira ferramenta que nós vamos utilizar chama SADP, que é uma ferramenta de busca de equipamentos na rede. Então ele vai localizar os equipamentos na rede e o meu equipamento está aqui aparecendo para mim como inativo. Então o primeiro passo, eu vou ativar ele colocando uma senha.
Pronto, o equipamento agora ele está ativo, está pronto para a gente começar a utilizar. Vou colocar ele em modo DHCP ou eu posso fixar um IP nele. No meu caso, eu vou trabalhar com o IP fixo. Bom, agora o meu equipamento está devidamente ativado e eu coloquei o IP fixo nele. Agora entra a parte mais legal, eu consigo estar fazendo toda a configuração e parametrização utilizando a interface web do equipamento. Então é uma interface web nova, totalmente intuitiva, e eu tenho também ela em português Brasil. Pronto, então eu vou logar nela com o mesmo usuário e senha que eu utilizei para ativá-lo, e aí eu vou começar a fazer as configurações. Ele vem com guia, um assistente para a gente fazer o passo a passo ali. Então ele pede aqui para a gente colocar algumas informações, isso é muito importante caso a gente perca a senha ou precisa recuperar ela, a gente tem uma forma fácil de recuperar, senão a gente entra em contato com os canais da Hikvision e faz a recuperação de senha. Senha administrador novamente. E aí eu posso finalizar aqui a minha parte de guia rápido. Pronto, essa é a interface do equipamento. A gente já pode controlar as duas portas que ele possui, a Door 1 e a Door 2. Se eu clicar aqui em desbloqueio, ele vai desbloquear a minha fechadura. E eu posso também, através da interface web, fazer cadastro de pessoas. Olha que interessante, eu posso vir aqui, adicionar uma pessoa, já colocar uma foto, e aí a gente faz já cadastro de uma pessoa direto da interface web do equipamento, sem precisar de software, nada adicional. Primeiro passo aqui numa configuração bem feita é primeiro a gente ajustar a data e hora do equipamento, então colocar ele para sincronizar com a nossa data e hora local, para ele estar sempre sincronizado certinho. Outra coisa legal que eu posso fazer nesse equipamento aqui é estar configurando a parte de rede e ele possui Wi-Fi também. Então, caso eu não tenha necessidade de passar o cabeamento, eu posso utilizar ele com Wi-Fi também. Na parte de vídeo, eu posso configurar os streams dele e aqui eu vou configurar um pouquinho o áudio, que isso é uma grande vantagem dessa linha de equipamentos. Ela vem com um áudio muito melhor do que as linhas anteriores. Então vai ser capaz de vocês fazerem uma conversa por SIP muito mais fluida e com um volume muito melhor. Próximo passo, eu vou configurar a parte de SIP desse equipamento. Bom, para configurar a parte de SIP, é simples. Eu entro aqui na parte de rede, acesso ao dispositivo e eu venho no SIP. Eu habilito o SIP e eu vou colocar as informações da minha conta VoIP. Então eu vou colocar o ID, a senha que eu configurei, vou colocar o endereço do meu servidor SIP, feito, salvou, e aí eu tenho já o status aqui, se está registrado ou não. Pronto, rapidamente ele já mostrou para mim que o meu equipamento está registrado. Significa que esse meu equipamento já está cadastrado no meu ramal VoIP e eu já posso utilizar ele para fazer a chamada. Porém, eu tenho um botão físico que eu preciso configurar isso. Então, para a gente configurar o botão para poder fazer a chamada para a portaria, a gente vai fazer isso por aqui, ó, intercomunicação. Eu vou vir aqui, ó, em apertar o botão para chamar e aí eu vou configurar qual ramal que eu quero chamar. Então, o botão, no caso, é o número 1, eu vou habilitar a estação interna. E aqui eu coloco qual o número que eu quero configurar. Então, no caso, a minha recepção aqui é o número 26 e eu vou colocar, na verdade aqui é o número 1, é o SIP 26, ramal 26. Pronto. Então significa que quando eu discar o número 1, ele vai tocar automaticamente para o ramal 26. Então, na hora que eu apertar o botão principal, ele vai chamar o meu ramal número 1, que é o 26 que está configurado aqui. Então, fiz a parte de parametrização do meu SIP. Outra configuração interessante aqui é a parte Smart, que é onde a gente vai configurar toda a parte de reconhecimento facial. Então, primeiro eu tenho aqui, dentro de configuração Smart, vocês vão ter o anti-spoofing. O anti-spoofing é o antifraude, para a gente validar que de fato é uma pessoa e não é uma foto impressa, é a segurança do equipamento. E aqui eu seleciono o nível que esse anti-spoofing ele vai trabalhar. Se eu quero ele mais criterioso, se eu quero ele mais leve. Claro, quanto maior o nível, mais vai demorar para reconhecer, porém você vai ter mais segurança. A distância do reconhecimento é bem interessante, eu vou colocar exatamente quantos metros eu quero de distância para reconhecer a face. Modo de aplicativo, se ele está instalado no ambiente interno ou em outros ambientes, semi-externo, externo e assim por diante. E o limite de correspondência eu vou selecionar com quantos por cento eu quero a precisão da face. Então, quando alguém colocar o rosto ali, eu preciso saber quantos por cento essa pessoa tem que ter de reconhecimento para poder validar, ok? E aí eu vou salvar essas configurações aqui. Bom, outra função legal também é aqui dentro de configuração, eu vou vir em preferência e eu posso customizar
a minha tela do equipamento. Olha que interessante, eu posso colocar a foto do condomínio, a foto do cliente, posso colocar algum anúncio, alguma informação importante, e aí aqui é onde eu vou selecionar o modo do tema, né? O modo de autenticação, ele vai ficar mostrando a câmera, a pessoa sendo visualizada o tempo todo. E no modo de anúncio, ele não vai ficar mostrando a imagem da câmera, ele vai ficar mostrando um anúncio full time, independente se a pessoa está na frente do equipamento ou não. E na parte de publicação de aviso, eu vou selecionar aqui, né, o que eu quero mostrar lá. Então eu posso selecionar para ele exibir o ícone de gestão, sendo que eu já tenho um botão, mas eu posso criar um programa aqui, ó. Então eu vou colocar um programa e eu vou gerenciar a mídia. E eu posso subir até 8 fotos e essas fotos vão ficar sendo sequenciadas para a gente poder exibir. Então eu coloco aqui a foto que eu programei, coloco o intervalo de apresentação de uma para outra e eu posso também programar horário. Eu quero que de dia apareça uma imagem, de noite apareça outra. Não tem problema, eu posso vir aqui e criar vários programas com vários calendários para isso. Pronto, feito aqui a criação do meu programa de aviso, essa foto já vai estar aparecendo na tela do equipamento. Outra configuração legal aqui que o pessoal faz bastante é a do comando de relay. Então aqui em controle de acesso, você vai ter parâmetros de porta. Parâmetros de porta, ele vai mostrar DOR 1 e DOR 2. Posso renomear e aqui ele vai dizer a duração de abertura. Lembra da ligação que a gente fez lá? A gente colocou a saída do contato seco do equipamento na entrada bot da fonte flutuante. Só que eu preciso somente de um bot ali, não preciso de mais do que 2 segundos. Então 1 ou 2 segundos é o suficiente para isso acontecer, né? Lembrando que esse modelo também possui intertravamento entre eles. Posso habilitar o intertravamento entre dois ou mais leitores. Isso é bem interessante nessa série de equipamentos da Hikvision. Bom, agora por fim, eu vou efetuar o cadastro. Posso utilizar várias formas de fazer isso. Uma delas que eu vou fazer que é a mais prática é fazer o cadastro direto na interface web. Então vocês vão vir aqui na parte de pessoas e eu vou adicionar essa pessoa. O ID seria uma identificação, pode ser um RG, um documento ou simplesmente uma identificação qualquer. Vou colocar o nome da pessoa. Aqui eu posso deixar tudo em branco, número do andar, quarto, mas só por questão de identificação. Eu posso colocar aqui o prazo desse usuário, né? Ou posso dizer se ele é administrador ou não. E aqui eu vou carregar uma foto. Pronto, simples. Feito isso, deu um salvei, acabei de criar um usuário e eu já estou apto para fazer o reconhecimento facial. Muito prático, muito simples. Vamos lá agora para a gente ver isso na prática. Pessoal, então tá pronto aqui a nossa instalação. Nosso leitor facial, ele está colocado numa altura da lente até o chão de 1,45 m, que é a altura mais recomendada. Então, tanto a autenticação via face quanto a autenticação via botão, eu vou conseguir fazer a liberação do nosso eletroímã. Então, quando eu coloco o rosto aqui, ele rapidamente reconhece e já faz a abertura do nosso eletroímã. E o botão, a mesma coisa, eu tenho a opção de fazer o controle do nosso eletroímã. Outra função legal que a gente configurou é a portaria. Então, na portaria, a gente pode discar aqui. E aí ele vai começar a discar automaticamente para a portaria. Boa tarde. Oi, Gleice, tudo bom? É o André aqui. Você está me ouvindo bem? Oi, André. Maravilha, muito obrigado, Gleice. Por nada. Então, de uma forma fácil, eu consigo apertar o botão de chamada e conversar com a atendente através do sistema de SIP. Agora eu tenho certeza que você vai conseguir fazer as suas instalações com muito mais tranquilidade e agilidade no dia a dia com essas dicas que a gente passou aqui hoje para vocês. E lembrando que a gente tem um suporte técnico pré e pós-venda à disposição de vocês para poder utilizar no dia a dia, caso precise de algumas dúvidas. Meu nome é André Esteves, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixe o joinha que ajuda bastante a gente a fazer conteúdo como esse e até a próxima, gente!